É só pensar em minimalismo que automaticamente a gente já remete, já lembra de uma casa com poucos objetos, com uma estética mais clean, mais aconchegante. Apesar do estilo de vida minimalista não se resumir apenas à casa, existe uma grande importância em termos sim uma casa minimalista. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou responder a pergunta: por que aplicar o minimalismo na casa é tão importante? E aí, Minimal, depois de eu criar 2 séries aqui no canal, a Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista e Minimalismo é o Futuro, estava mais do que em tempo de eu criar uma série exclusiva para Casa Minimalista. E esse é só o primeiro vídeo da série Casa Minimalista, onde eu vou te explicar como que você pode aplicar o minimalismo na sua casa. Eu vou te dar dicas ao longo dessa série para você saber como aplicar em cada cômodo da sua casa de forma diferente, o que você pode ter, o que você pode não ter, como que você vai visualizar essa sua casa com o essencial. Então já fica aquela dica marotíssima para você que quer se desenvolver no estilo de vida minimalista, que quer ter uma casa mais aconchegante com o essencial, quer ter uma casa minimalista, para você, se você ainda não for inscrito aqui no canal, para já se inscrever e ativar as notificações para você acompanhar todos os vídeos dessa série e todos os outros vídeos que eu lançar aqui no canal. Eu acredito que quanto mais conectado com os princípios minimalistas, com as ideias minimalistas, com essas reflexões sobre o essencial, quanto mais conectado você tiver com isso, mais sucesso você vai ter nessa jornada. Isso porque, como vocês sabem, o minimalismo é um rompimento com o padrão, né, que as pessoas costumam viver. Então, para a gente romper com esse padrão, a gente precisa se alimentar muito bem desse novo estilo de vida que a gente quer seguir. Então, por isso eu acho sim que é muito importante você se inscrever aqui e acompanhar todos os vídeos ativando as notificações. Bom, e se tem uma coisa que eu defendo na jornada minimalista de todo mundo, é que a gente comece tendo clareza do nosso porquê. Qual que é a nossa razão de estar buscando uma vida com o essencial? O que a gente quer conquistar com isso? Né? Então a gente tem que ter essa clareza. Eu vou conquistar uma vida mais leve, eu quero ter mais praticidade, eu quero ter mais tempo para as coisas essenciais, enfim, você ter essa clareza de todos os benefícios do minimalismo para que você siga firme nessa jornada, para que você nunca desista, que você acha que não funciona e tal. Você precisa ter clareza, porque isso vai te dar força e motivação para continuar sempre focado nessa busca por essencial. Por conta disso, nada mais justo do que nesse vídeo aqui eu te dar razões, motivos, né, esses porquês de você aplicar o minimalismo dentro da sua casa. Quais são os principais benefícios, as principais razões para se aplicar o minimalismo, o essencial, dentro da própria casa. E é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu vou te dizer que essa primeira razão que eu vou falar, ela já é o suficiente. Com ela você já tem motivação para seguir aplicando minimalismo na sua casa muito bem focado, que é o simples fato de que a sua casa é o lugar onde você começa e você termina o seu dia. É o seu lugar de descanso. É onde grandes momentos da sua família, da sua história, podem acontecer. É ela que abraça os seus amigos, que abraça os seus familiares. É ela que conforta, é ela que abriga você. Então, isso já é uma razão muito forte para você ter cuidado especial com a sua casa. Para você não tratar ela, os espaços, os ambientes, de qualquer jeito. Né? Ela não é simplesmente uma casa, não é só um objeto de arquitetura, um objeto de construção civil. Né? Construção civil é ainda mais estéril do que falar em arquitetura que traz mais vida. Mas ela não é só um objeto. Ela é muito mais que isso, é um lugar onde vivem as pessoas, onde tem os ambientes, né? Então é um espaço que acolhe. Essa é uma razão muito forte para você buscar, assim, ter uma casa com essencial, ou seja, uma casa mais leve, uma casa mais prática, uma casa que te traz mais paz, que faz com que você possa de fato descansar ao invés de se estressar mais. Então esse, eu acredito que é o principal motivo para você aplicar o minimalismo na sua casa, mas tem muitos outros e eu vou falar na sequência. Saindo desse motivo mais romantizado, que foi esse primeiro que eu falei, a gente vai para algo que é muito, muito prático. É muito, muito direto. Acumuladores nunca vencem a bagunça. Acumuladores nunca vencem a bagunça. Não importa o quanto você arrume a sua casa, no final do dia você vai dizer assim: nossa, arrumei essa casa e ela continua uma zona. Eu vivo arrumando essa casa e eu nunca venço a bagunça. Essas frases, elas fazem parte do dia a dia de um acumulador. Então, acumuladores não vencem a bagunça porque é muita coisa para administrar.
mesmo que você tenha pessoas dedicadas para isso na sua casa. Aí você vai estar lá gastando dinheiro com coisas talvez que não precise. Enfim, acumuladores não vencem a bagunça. Essa é uma principal razão. A partir do momento que você tem o essencial, a sua casa vive sempre organizada, sempre arrumada. Aí eu já engato em outra razão para você ter uma casa minimalista. Quando você tem uma casa acumulada, sempre bagunçada, você fica constrangido em receber visita na sua casa. Às vezes uma visita de última hora, você tem que ir lá fazer um malabarismo para tentar dar uma maquiada na casa. Você fica angustiado, você se sente mal de receber aquela visita. Você fica incomodado com as coisinhas que estão fora do lugar. Não, quando você tem uma casa com essencial, você pode receber qualquer pessoa a qualquer momento. Por mais que tenha uma ou outra coisa fora do lugar, é fácil de arrumar, ou mesmo que você não arrume, não é algo que vai destoar, que vai te deixar desconfortável. Entende? Então esse é um dos benefícios. Mais do que isso, se você tem uma casa com essencial, você ganha muito mais tempo na sua vida, porque você para de gastar um final de semana inteiro para dar uma faxina geral na sua casa e deixar, no fim, acaba deixando de ir para compromissos que você gostaria de ir, porque você precisa fazer uma faxina geral na sua casa o sábado inteiro, o domingo inteiro, enfim, você passa a ter mais tempo para as coisas essenciais porque fica muito mais rápido arrumar e organizar a sua casa. E para além dessa leveza que destralhar pode gerar na sua vida, fazer um destralhe da sua casa para ter uma casa minimalista pode te render uma graninha extra também. Isso porque muitas das coisas que você deve guardar aí na sua casa, na sua vida, deve ter algum valor para algumas pessoas. Às vezes são eletrônicos, eletrodomésticos, às vezes é uma bicicleta que você não usa e está guardada, porque você acha que um dia você vai usar e nunca volta a usar. Enfim, às vezes você tem coisas que têm valor e você consegue colocar para vender. Inclusive lá no Desafio Casa Minimalista, que é o meu curso onde eu ensino o método de destralhe definitivo, eu tenho vários exemplos dos alunos que vão lá, investem no curso e depois acabam ganhando grana vendendo as coisas que eles conseguiram destralhar, que estavam lá guardadas, era dinheiro parado na casa deles, e eles aprendem dentro do curso até como fazer isso da melhor forma nas plataformas para divulgar e tal e vender melhor. Eles aprendem também dentro do curso depois do destralhe, isso é um extra, um bônus. Mas eu tenho esses exemplos, então destralhar a casa pode sim te render uma graninha extra. E no dia a dia de uma casa bagunçada, existem algumas coisas que vão transformando o seu dia em algo não muito bom, que vão te deixando estressado, agoniado, ansioso, enfim, angustiado de forma geral. São algumas coisas que acontecem dentro da sua casa e talvez você nem perceba. A primeira coisa delas é o caos visual. Quando você tem muitas coisas, por mais organizadas que elas estejam, pense, sei lá, numa mesinha de centro cheia de bibelô, num aparador cheio de bibelô, de decoração, tá? Quando você tem lá 1 ou 2 ou 3 no máximo objetos de decoração, as pessoas batem o olho, identificam aquilo e já fazem a leitura daquele ambiente, está tudo bem, está confortável. Quando você tem muitos, centenas, dezenas de bibelôs, você tem ali um caos visual. Não é fácil reconhecer aquela informação, é uma poluição, é tudo bonitinho, cada bibelô na sua individualidade é bonitinho, mas eles juntos geram um caos visual. Isso quando as coisas não estão bagunçadas em toda a casa, roupa que você não conseguiu dar conta de estender ou de dobrar, de passar, enfim, está jogada no sofá, enfim, coisas que você não consegue organizar porque é muita coisa, por isso que eu digo, acumuladores não vencem a bagunça, as coisas simples do dia a dia elas não conseguem dar atenção porque perdem tempo, sei lá, procurando outras coisas dentro de casa, porque tem tanta coisa que daí gasta tempo procurando algo e daí não consegue organizar o que é o básico que deveria organizar. Coisas desse tipo, e acontece muito, tá? Quem acumula perde muito tempo desnecessário com coisa que era para ser simples, para ser rápida. E além do caos visual, tem outra coisa que acontece. Às vezes você tem tanta coisa pelo chão da sua casa, você não consegue organizar, distribuir de uma forma mais inteligente dentro da sua casa, que você acaba passando perrengue para ir de um lado ao outro da sua sala, da sua cozinha. Você tem que desviar de objetos que estão no caminho. Às vezes você vai pegar algo no armário, algo que você usa no dia a dia está lá no fundo e tem um monte de coisa na frente porque você foi colocando aquelas coisas ali e não tem um espaço, não tem como organizar, porque é muita coisa. Aí você perde tempo, você passa dificuldade, você se estressa e às vezes você nem percebe esse estresse. É um micro estressezinho que vai acontecendo ao longo do seu dia, um pouquinho, e aquilo baixa
sua qualidade de vida e você às vezes nem percebe. A bagunça, inclusive, pode ser uma das razões de você se atrasar para alguns compromissos, porque você não encontra as coisas com facilidade, você fica atordoado com toda aquela bagunça e daí não sabe o que fazer primeiro, para onde ir, o que pegar, você não tem algo mais sistêmico na sua casa, né? Que seja mais fácil um processo que você faz, porque está tudo sempre bagunçado, as coisas mudam de lugar com facilidade. Então, às vezes, você se atrasa para compromissos, ou porque você precisa encontrar um documento que devia estar num lugar específico e você guarda de qualquer jeito porque é muita coisa, enfim. E às vezes você se atrasa para um compromisso por conta da acumulação. Isso é muito normal. Inclusive lá no passado, quando eu também era acumulador, eu passava por esses perrengues, me atrasava, e foi um dos motivos que fez eu reconhecer o quanto que a acumulação fazia mal na minha vida quando eu percebia o estresse que aquilo estava me gerando por conta da falta de organização e por conta do excesso de coisas. E sabe de uma coisa? Quando a gente fala de uma casa, a gente fala de um ambiente que precisa ser acolhedor. Em primeiro lugar, ele precisa ser acolhedor para nós mesmos. Depois, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente recebe na nossa casa, para essas visitas. Precisa ser acolhedor até mesmo para os eventos que a gente venha realizar, eventos sociais que a gente queira fazer na nossa casa. E tem uma coisa que quem é acumulador, quem tem muitos objetos, quem tem a casa sempre bagunçada, acaba passando, que é quando essa pessoa recebe uma visita, que tenha uma criança, que tenha um neném, que tenha um pet às vezes, né? Até mesmo um pet. Se essa casa tem um monte de bibelô na sala, tem um monte de coisa que quebra, que pode quebrar, que pode dar acidente e tudo mais, porque é muita acumulação, muita coisa, às vezes não tem nem lugar específico para aquilo e fica na sala, enfim, né? Coisas que podem quebrar e tal. Quando essa pessoa recebe essas visitas, ela deixa de aproveitar o momento presente. Ela deixa de aproveitar a experiência, de aproveitar aquelas pessoas que estão ali. Porque você, enquanto dono de casa, de uma casa que é acumulada, né, uma casa de acumulador, você entra num estado de alerta. Você fica o tempo todo prestando atenção se aquela criança, se aquele pet pode pegar ou derrubar alguma coisa dos seus bibelôs, se pode quebrar, se tem alguma coisa que pode ocasionar um acidente. Então você fica preocupado, às vezes para tirar, para botar em outro lugar, para evitar que a criança ou o pet chegue perto daquilo, e você fica num estado de alerta e você deixa de acolher as suas visitas, deixa você mesmo de aproveitar o momento com aquelas pessoas. Você pode até criar uma situação chata de ter que dizer não para a criança várias vezes, às vezes tirar um objeto da mão daquela criança porque pode quebrar e estava muito acessível e eram muitos objetos. Isso é muito recorrente na casa de acumuladores. Não quer dizer que não pode acontecer na casa de um minimalista. Porém, os objetos que podem ter algum tipo de risco ou que são de valor ali, que é um bibelô específico, uma decoração que tem um valor específico para você, enquanto minimalista, você pode, antes mesmo da visita chegar, rapidamente, tocou a campainha, você pega aquele objeto, tira daqui e põe aqui, se for mais seguro, muito rápido. E a visita entrou e tá tudo certo, entendeu? Fica muito mais fácil. E isso é algo que as pessoas que são acumuladoras, elas sofrem com isso. Não conseguem aproveitar o momento presente com as suas visitas. Agora, mais do que a importância de você aplicar o minimalismo na sua casa, existe a importância de você começar a sua vida minimalista aplicando o minimalismo na sua casa. Eu defendo que todo minimalista que começa pela casa, ele tem muito mais motivação para expandir o minimalismo para todas as outras áreas da vida. Afinal de contas, o minimalismo não se resume a ter poucas coisas, a ter poucos objetos, a ter uma casa minimalista. O minimalismo é muito mais do que isso. Você vai aplicar o minimalismo no seu trabalho, nos seus estudos, na sua gestão do tempo, nos seus hobbies, nas suas atividades com as outras pessoas, né? Enfim, você vai aplicar o minimalismo em tudo, buscando o essencial em cada uma dessas áreas. Só que as outras áreas tendem a ser mais subjetivas. E a sua casa não. A sua casa é um ambiente físico. Você tira um objeto, você vê o espaço nascer. No dia seguinte você vê a facilidade de organizar e limpar essa casa. No dia a dia você vê os reflexos de paz, de tranquilidade, de menos estresse, de não se atrasar e tudo mais. Você vê esses benefícios na sua casa. Se você sente isso na pele, com vários tipos de estímulos, né, sensoriais diferentes, aplicando simplesmente na sua casa, você não vai querer buscar o essencial em outras áreas da vida?
com certeza você vai querer. Isso vai te motivar. Mais do que isso, você vai ter um ponto de referência. Você vai saber qual que é a sensação que você tem quando você tem o essencial na casa e você vai buscar essa sensação nas outras áreas. Se você não conseguir achar essa sensação, você vai pensar, talvez eu ainda não tenha o essencial aqui, porque aquela sensação, os benefícios que eu estava sentindo na minha casa, eu não estou sentindo aqui. E você vai refletir, e você vai exercitar, e vai buscar cada vez mais o essencial nas outras áreas da sua vida. Além de ser muito importante você aplicar o minimalismo na sua casa, é ainda mais importante você poder começar a sua jornada pela sua casa por conta de todos esses benefícios. Bom, eu acho que eu te dei aqui razões mais do que suficientes para você aplicar o minimalismo na sua casa. E são justamente esses benefícios, inclusive, que fazem com que cada vez mais pessoas busquem o minimalismo, que fazem com que outras pessoas olhem o minimalista tendo sucesso na sua vida e começam a despertar o interesse nesse estilo de vida, vendo esses benefícios. Por isso que eu defendo que a gente tem que ser o exemplo. Né? Se a gente quer dar palpite na vida do outro, achar que o outro tem que destralhar a casa dele, primeiro a gente olha pra gente ver o que a gente pode melhorar. Intensifica na nossa vida que sendo o exemplo é muito mais efetivo do que tentando obrigar alguém a destralhar. Já fica uma dica bônus aqui, tá? Então é justamente esse benefício que as pessoas veem valor e buscam cada vez mais o minimalismo. E uma dica muito importante, tá? Uma coisa que é legal você ter atenção. Cuide para não ficar fazendo pequenos destralhes na sua casa. Pequenos destralhes não vão ter o resultado efetivo. Não vão ter uma transformação de verdade na sua vida, né? Você não vai estar tão alinhado com o essencial. Às vezes as pessoas veem, minimalismo legal e tal, vai lá e desapega de meia dúzia de coisas que aquela pessoa já sabia que ela ia desapegar. Não. Você tem que fazer um processo intenso. Você tem que ir fundo em cada coisa que você tem, entender o que é essencial de verdade dentro daquilo ali. Você precisa fazer um grande destralhe, tirar muita coisa de todos os cômodos. Normalmente a gente usa, 20%, sendo bem otimista, tá? 20% de tudo que a gente tem. Se a pessoa for acumuladora, às vezes até 5% do que a pessoa tem é o que ela usa no dia a dia. Então a gente precisa fazer um grande destralhe, não é desapegar de coisas óbvias, tá? Então precisa ter atenção nesse processo. Inclusive, se você está buscando fazer esse processo mais profundo na sua vida para ter uma transformação mais efetiva, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você ir para a página do Desafio Casa Minimalista, que é o curso onde eu ensino o meu método de destralhe definitivo. E com esse método a gente vai lá, passa cômodo a cômodo da sua casa, entendendo o que é o essencial com ferramentas, né, que são muito mais efetivas, onde você consegue analisar de forma mais objetiva o que é essencial na sua vida. Por exemplo, né, tem a ferramenta dos 4 Is do essencial, onde você analisa aquele objeto, vê se ele se encaixa em um desses quadrantes. Depois, se você ainda ficar com dúvida, eu proponho que você aplique o questionário do essencial, que é um questionário com perguntas específicas para você fazer para aquele objeto e você vai cair na real e descobrir se ele realmente é essencial ou não. Então são formas que você cerca objetos que você fica na dúvida e você descobre de forma objetiva, você começa a acreditar de fato se ele é ou não essencial, né? Não é algo subjetivo. Por exemplo, né, a Marie Kondo, do Mágica da Arrumação, ela usa um método mais subjetivo, ela diz para você avaliar se aquilo traz ou não alegria para você. Só que isso é muito subjetivo. Isso faz com que o destralhe não seja efetivo por conta de que escala de alegria é muito relativo de uma pessoa para outra e às vezes aquilo pode te trazer uma certa alegriazinha e não ser essencial. Então é por isso que eu trago ferramentas bem objetivas, ali o 4 Is do essencial, questionário do essencial. Inclusive tem até uma aula onde a gente avalia aqueles objetos de valor sentimental que a gente tem mais apego, tem mais medo de desapegar, e você pode usar a cartilha anti-medo do desapego, que é uma cartilha onde você vai ver se você está criando historinha para manter aquele objeto com você, ou se ele realmente é algo que tem um valor sentimental efetivo, né, na sua vida. Porque às vezes a gente cria um valor em cima de um objeto que é só um objeto e não tem valor nenhum. A gente acha que as nossas memórias estão atreladas aos objetos, enfim, né? Então essa cartilha vai mapeando os seus possíveis medos e você vai caindo na real e descobrindo, refletindo se realmente
existe uma razão para manter um objeto de valor sentimental ou se você pode desapegar. Enfim, são ferramentas para que você tenha de fato uma transformação efetiva na sua vida, né? Lá dentro do desafio a gente passa cômodo por cômodo, a gente reflete um pouco sobre a dinâmica daquele cômodo, sobre como que as pessoas padrões pensam naquele cômodo e como que você pode pensar na dinâmica da sua vida. Né? Porque a vida de cada um é diferente, né? Às vezes a sua sala, por exemplo, não precisa ter um sofá. Às vezes você adoraria ter uma rede na sua sala, você adoraria ter um tapete apeluciado cheio de almofadas gigantes e você não quer ter um sofá. Só que daí por uma obrigação social você acredita que você precisa ter um objeto gigantesco com uma estrutura de madeira todo envelopado com um tecido acolchoado, que é um sofá, ocupando espaço na sua sala. E aquilo nem é valoroso para você. Entende? Então a gente faz essa discussão em cada um dos cômodos da sua casa, a gente reflete a respeito disso. Então por isso que é um desafio, né, que a gente passa cômodo a cômodo, é bem bacana. Então fica o convite, se você quer fazer essa transformação mais profunda, entra lá no link que está na descrição aqui desse vídeo e entre para o desafio Casa Minimalista, que eu não tenho dúvidas que você vai colher muitos benefícios desse processo. Aliás, tá? A maioria das pessoas que entram pro desafio, depois elas mandam inbox para mim dizendo assim, ó, Aldaz, eu queria ter começado antes. Então não deixa para depois, faça esse processo agora, faça uma transformação nesse final de ano. Se você tá vendo esse vídeo aqui no momento que ele foi lançado ou perto do lançamento, é final de ano agora. Faça essa transformação na sua vida. Dê isso de presente para você. Então faz o desafio Casa Minimalista para começar 2023 com uma casa muito mais leve. Eu tenho certeza que você vai colher muitos benefícios, muitos frutos desse investimento, desse tempo que você vai investir para você, para sua casa, para sua família. Tá certo? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, tenha agregado valor na sua vida. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Ah, e se você entrar pro desafio Casa Minimalista, manda uma DM para mim lá no Instagram, no @aldaz_minimal, pra gente se conhecer. Eu vou adorar saber quem é você, poder te dar dicas, trocar ideias, você mandar fotos para mim, né, da sua casa, do antes e depois desse processo, para eu acompanhar. Vou ficar muito, muito feliz de acompanhar você nessa jornada, tá certo? Por fim, construa a sua vida e a sua casa com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.